Depois dessas instalações de drivers, vamos ver como é que ficou o nosso gerenciador de dispositivos. Não tem mais nenhum dispositivo com ponto de interrogação. Isso significa que todos eles estão com drivers instalados. Vamos fazer uma pequena revisão nos dispositivos que nós instalamos. Podemos ver aqui em controladores de som, vídeo e jogo, a placa de som Sound Blaster Audio que nós acabamos de instalar. Aqui está então indicado, esse dispositivo está funcionando corretamente. Aqui na guia Driver, nós vemos que o fornecedor do driver é a Creative. Ou seja, nós estamos usando o driver fornecido pelo fabricante e não o driver fornecido pela Microsoft. Vamos dar uma olhada agora nas propriedades da placa de rede. Nós temos aqui uma placa de rede baseada no chip Realtek RTL8139. É um chip bastante popular. Nós podemos observar aqui, nas propriedades da placa de rede, que ela está funcionando corretamente. E o driver que ela está usando é um driver fornecido pela Microsoft. Ou seja, estamos usando o driver que já existe no CD de instalação do Windows XP. Esse tipo de driver que vem no CD de instalação do Windows XP é chamado de driver nativo. Podemos agora consultar as propriedades da placa de vídeo e vemos que ela está usando um chip NVIDIA GeForce 2 MX400. E o driver que essa placa de vídeo está usando é o driver fornecido pela Microsoft, ou seja, um driver nativo de vídeo. O modem nós nem mexemos nele, mas podemos consultar aqui em modems, vemos o modem US Robotics 56K. E aqui na guia Driver, vemos que ele está usando um driver fornecido pela Microsoft. Ou seja, o nosso modem também está usando um driver nativo. Depois que instalamos todos os drivers, devemos ir ao gerenciador de dispositivos para ver se todos os dispositivos de hardware estão indicados como funcionando corretamente. Aqui podemos ver a placa de rede, indicado como funcionando corretamente, driver do fabricante Realtek. Placa de vídeo, funcionando corretamente com o driver do seu fabricante ATI. Som on-board, funcionando corretamente usando o driver do seu fabricante Realtek. É interessante ver também como aparece o processador no gerenciador de dispositivos. Aqui clicamos em processadores e vemos que aparecem 6 processadores. Na verdade é um processador Phenom X6 com 6 núcleos. O driver que está sendo usado é o driver da Microsoft, ou seja, o próprio Windows já vem com os drivers para esse processador. Se pressionarmos Ctrl Alt Del, podemos ver aqui o gerenciador de tarefas do Windows. Clicando em desempenho, vemos 6 gráficos de utilização de núcleos de processador. Os chips de som modernos detectam automaticamente quando encaixamos um dispositivo sonoro no seu conector. No caso aqui, fizemos a conexão de alto-falante e automaticamente é aberta essa janela. Basta confirmar que é um alto-falante, no caso alto-falantes estéreo. E aqui podemos clicar nessa figura nos 2 alto-falantes para testarmos o som. O mesmo acontece quando plugamos o microfone. Ao encaixarmos o microfone no local apropriado, ele será detectado pela placa de som e será apresentado um quadro para confirmação. Aqui basta confirmar que foi conectado um microfone. E o microfone está pronto para uso. Vamos agora testar o microfone e fazer uma gravação. Clicamos aqui em dispositivos de gravação e ali temos o microfone. Clicamos em propriedades.
Aqui podemos fazer ajuste de níveis, nível de intensidade, e aqui dá um reforço de 10, 20 ou 30 decibéis. Depois disso, podemos confirmar aqui o nível de áudio captado pelo microfone. Agora já podemos fazer uma gravação. Vamos usar aqui o programa gravador de som para fazer um teste. Então usamos iniciar programas, acessórios, gravador de som. Podemos iniciar a gravação e salvar esse arquivo. Vamos salvar esse arquivo na área de trabalho. Teste som. Podemos agora testar o som usando o Windows Media Player. Basta clicar no arquivo. Quando o Windows Media Player é executado pela primeira vez, ele pede algumas configurações. Vamos usar configurações recomendadas. E agora o arquivo já pode ser reproduzido. Com isso testamos se está funcionando corretamente. Para fazer a ativação do Windows 7, vamos ao quadro de propriedades do sistema. No final desse quadro, vamos encontrar a informação se o Windows está ativado ou não. No caso aqui está indicado 30 dias para ativação. Podemos clicar e fazer a ativação através da internet. Vamos ao quadro de propriedades de vídeo para definir a frequência de varredura vertical do monitor. No quadro de propriedades de vídeo, clicamos em Configurações e Avançadas. Clicando em Adaptador, vemos a placa de vídeo que está instalada. Clicando em Monitor, vemos que a frequência de atualização está em 60 Hz, o que é ruim porque provoca cintilação. Para eliminar a cintilação e ficar com a imagem mais nítida e mais vibrante, devemos escolher 70, 72 ou 75 Hz. Devemos clicar em Sim para confirmar a alteração. Se não fizermos isso em 15 segundos, o monitor automaticamente retornará para a frequência anterior. O Windows XP não oferece de forma explícita a opção de resolução baixa de 640 por 480. Mas se for necessário usar essa resolução, podemos ativá-la através do comando listar todos os modos, que fica no quadro de propriedades do adaptador de vídeo. Vamos escolher então nessa lista a resolução de 640 por 480, cores de 32 bits e atualização de 60 Hz. Ao clicarmos em OK, o monitor vai assumir a nova resolução. Nós vamos agora desprezar o driver de vídeo fornecido pela Microsoft e instalar o driver fornecido pela NVIDIA, que é o fabricante do chip usado na nossa placa de vídeo. Nós vamos então aqui nessa pastinha Drivers e vemos aqui uma outra pasta NVIDIA, onde nós colocamos os drivers. Então vemos aqui driver da NVIDIA para Windows XP e Windows 2000. É preciso aceitar o contrato de licença e vai ser feita a descompactação dos drivers. Então aqui começa o programa de instalação dos drivers dessa placa de vídeo. A instalação é simples, é só responder algumas perguntas.
Ele está avisando aqui que esses drivers não foram testados pela Microsoft. Vamos deixar ele instalar assim mesmo, não tem problema nenhum o fato dos drivers não terem sido homologados pela Microsoft. Agora, a partir daí, ele vai prosseguir e, ao terminar, vai pedir para reiniciar o computador. Então nós já estamos com os novos drivers da placa de vídeo instalados. Aparentemente não tem nenhuma diferença, mas vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades da placa de vídeo. Clicamos aqui em avançadas e vemos que agora existe uma nova guia GeForce 2. Ela foi adicionada depois que nós instalamos os drivers da placa de vídeo. Entre essas propriedades adicionais, nós podemos ver aqui configurações de OpenGL. Então esse sistema agora tem OpenGL. O Windows não vem com OpenGL, mas quando nós instalamos os drivers da placa de vídeo, esses drivers vêm junto com esse pacote OpenGL que é necessário para muitos jogos modernos e programas 3D profissionais. É bom fazer também aqui um pequeno ajuste chamado configurações de desempenho e qualidade. Nós vamos marcar aqui suavização ativada. Temos suavização 2x, suavização 4x. Essa configuração em inglês é chamada de anti-aliasing e ela melhora o efeito indesejável de serrilhamento que aparece nas bordas das imagens 3D. Vejamos agora como declarar o monitor no Windows 7. Entramos no quadro de propriedades de vídeo, clicamos aqui em monitor. Do lado de monitor, clicamos em propriedades. Vamos agora trocar o driver do monitor. Isso equivale a declarar a marca e modelo. Agora vamos dizer onde está o driver do monitor. Se tivermos recebido um CD juntamente com o monitor, podemos usar esse CD. Ou então vir aqui nessa lista, desmarcar a opção mostrar hardware compatível e selecionar a marca e modelo do monitor. Então, do lado esquerdo temos uma lista de fabricantes, vamos escolher, por exemplo, Samsung, e do lado aparecem alguns modelos. Se o nosso monitor não estiver nessa lista, nós podemos selecionar o fabricante tipos padrão de monitor e selecionar o modelo a partir da sua resolução. Por exemplo, temos várias opções aqui de monitores de tela plana com várias resoluções e taxas de atualização. O comando listar todos os modos, já ensinado no Windows XP, ele aparece idêntico no Windows 7 e no Windows Vista. Aqui no quadro de propriedades de vídeo, podemos ajustar a resolução, a taxa de atualização. Clicando em adaptador, podemos usar a opção listar todos os modos. Agora podemos escolher diretamente aqui a resolução horizontal, vertical, o número de cores e a taxa de atualização. Podemos fazer ajustes avançados na placa de vídeo através de um utilitário do fabricante. Os sistemas que têm vídeo da ATI usam o programa Catalyst Control Center. Ele é acessado através da área de trabalho. Tem um modo básico e um modo avançado. Aqui no modo avançado podemos fazer vários ajustes 3D, por exemplo, configurar as opções de anti-aliasing. Esse utilitário é interessante porque ele mostra as várias opções de vídeo e mostra imagens com ou sem aquela opção. Podemos fazer os ajustes e ver o resultado imediato na imagem.
Os sistemas que têm vídeo da NVIDIA possuem um utilitário similar a esse. O Catalyst Control Center também permite testar se o sistema tem OpenGL. Clicamos ali em Gráfico e Centro de Informações. Aqui podemos então verificar que o OpenGL está presente nesse sistema. Para avaliar o desempenho de um computador com Windows 7 ou Windows Vista, vamos ao quadro de propriedades do sistema e clicamos em Classificação do sistema. Clicamos então em classificar este computador. Depois de vários minutos, ele vai fazer vários testes de desempenho e vai atribuir uma nota para os itens importantes do computador. Vão ser calculadas notas para o desempenho do processador, da memória, da placa de vídeo e do disco rígido. Em função disso, podemos determinar qual é o ponto fraco do computador para fazer um upgrade que melhore esse problema. Nesse caso, a menor nota foi para a placa de vídeo, então esse seria um upgrade recomendável. Vamos usar o programa DXDiag para fazer testes no DirectX. Clicamos em Iniciar, Executar e digitamos DXDiag. Esse é o programa DXDiag e ele mostra aqui que o DirectX que está instalado é a versão 8.1. Esse é o DirectX que vem com o Windows XP original. Vamos fazer testes na placa de vídeo no modo 2D e 3D. Para isso, clicamos em Exibir. Para fazer testes em 2D, clicamos em Testar DirectDraw. Para fazer testes em modo 3D, clicamos em Testar Direct 3D. O teste 3D vai apresentar um cubo girando e pergunta ao usuário se a imagem apareceu corretamente. Os testes do DirectX versão 9 são bastante semelhantes. As principais diferenças são visuais. Vemos aqui que está instalado o DirectX versão 9.0C. Façamos então os testes de vídeo no modo 2D e no modo 3D.
O acesso ao DXDiag no Windows 7 é um pouco diferente. Temos que usar aqui em localizar, escrever DXDiag para o programa ser localizado. Aí podemos executá-lo. O programa faz uma série de checagens, mostra a versão, no caso aqui estamos com a versão 11. E vamos clicando em próxima página. É importante verificar a observação, não foram encontrados problemas. Mas ele não faz aquele desenho do cubo girando como ocorre em outras versões. Voltamos mais uma vez ao gerenciador de dispositivos para ver como estão as nossas interfaces. Vemos que falta apenas o controlador USB. Para que funcione, é preciso que seja instalado o Windows XP Service Pack 1 ou superior. Então temos aqui o Service Pack 2 que vai ser instalado. A instalação do Service Pack 2 é atualmente obrigatória. É muito simples, mas é um pouquinho demorada, demora de 15 a 30 minutos, dependendo da velocidade do computador. O filme da instalação que você está assistindo foi acelerado para que não ficasse muito grande. Terminada a instalação, é preciso reiniciar o computador. Para usar o Windows Update, temos que comandar iniciar programas Windows Update. Ele está pedindo aqui para que sejam ativadas as atualizações automáticas para prosseguirmos. Então ele vai ficar alguns minutos verificando se existem atualizações. Depois de um tempo, ele vai descobrir quantas atualizações existem disponíveis e vai fazer o download de todas elas. O processo pode demorar vários minutos. No caso aqui temos 40 atualizações importantes. É preciso primeiro instalar as atualizações importantes ou críticas para depois instalar as atualizações opcionais. Configurar o correio eletrônico através do Outlook Express é muito fácil. Isso deve ser feito depois que a internet já está funcionando no computador. Clique no ícone do Outlook Express e será aberto um assistente. É preciso preencher algumas informações que você recebe quando faz a sua inscrição num provedor de acesso à internet. Preencha o nome de exibição, que é o nome que aparece nas mensagens que você transmite. Preencha o seu endereço de e-mail.
Preencha os nomes dos servidores de transmissão e de recepção de mensagens. Essas informações são fornecidas pelo seu provedor de acesso à internet. Preencha o seu nome de login e a sua senha. Clique em concluir e agora você já pode usar o Outlook Express. Para particionar e formatar discos de dentro do Windows XP, usamos o comando gerenciamento de disco. Para chegar ao gerenciamento de disco, clicamos em Meu computador com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolhemos Gerenciar. Clicamos então em Gerenciamento de disco. Vemos aqui que o nosso disco rígido é de 149 GB e tem apenas uma partição primária usada pelo sistema. Essa partição é o Drive C e tem 72 GB. No restante do disco, não criamos partições ainda, então esse restante está indicado como espaço não alocado. São praticamente 77 GB. Vemos ainda que a nossa unidade de CD está usando a letra R. Na verdade, quando instalamos o Windows XP dessa forma, temos apenas o disco rígido como Drive C e o CD-ROM como Drive D. Essa letra foi mudada anteriormente para R. Todas as letras de drives podem ser mudadas, com exceção do disco usado pelo sistema. Para criar uma partição no espaço em disco não alocado, basta clicá-lo com o botão direito e no menu escolher o comando Nova Partição. Será então executado o assistente para novas partições. Ele permite criar, apagar partições, criar e apagar unidades lógicas dentro de uma partição. Também permite a formatação de unidades lógicas. Vamos indicar que vai ser criada uma partição primária e aqui indicamos o seu tamanho. Vamos usar 50.000 megabytes desses 78.000 disponíveis. Aqui podemos escolher a letra que será usada por essa partição. Vamos deixar com a letra D mesmo. Aqui escolhemos como essa partição vai ser formatada. Por enquanto vamos deixar nas opções padrão. Clicamos então em avançar e concluir. A partição vai ser criada e começa a sua formatação. A formatação vai demorar vários minutos, dependendo da capacidade do disco. Você deve fazer, no seu caso, a formatação normal, que é essa mesma que estamos fazendo agora. Mas aqui, para o filme não ficar muito demorado, vamos cancelar essa formatação e fazer uma formatação rápida. Seja qual for o caso, terminada a formatação, o disco recém-criado é indicado como íntegro. Vamos usar o mesmo processo para criar uma outra partição no espaço não alocado restante nesse disco. Usamos então o comando Nova Partição. Escolhemos partição primária. O espaço será todo o restante. Aqui podemos mudar a letra, mas vamos usar a letra E mesmo. E aqui vamos fazer algumas alterações. Vamos fazer o sistema de arquivos FAT32. Agora a formatação começa, vai demorar alguns minutos. Para o filme não demorar muito, vamos cancelar e fazer uma formatação rápida. Marcamos FAT32, executar formatação rápida.
Nosso disco rígido ficou então dividido em C, D e E. C e D estão usando o sistema de arquivos NTFS e o drive E está usando o sistema FAT32. O gerenciador de disco também permite trocar as letras e os nomes dos discos. Para trocar o nome de um disco, basta clicá-lo com o botão direito e escolher Propriedades. O nome desse disco é Novo Volume. Vamos alterar para Trabalhos. O drive E também está com o nome de Novo Volume. Vamos alterar para Backup. Alterar a letra de uma unidade é fácil. Basta clicá-la com o botão direito e escolher no menu Alterar letra de unidade e caminho. Clicamos então em Alterar e escolhemos a letra desejada. Essa mensagem avisa que programas já instalados nessa unidade poderão deixar de funcionar. No nosso caso não há problema porque as unidades estão vazias. Vemos então aqui que a unidade D está agora usando a letra X. Vamos mudar também a letra dessa unidade backup. Vamos mudar de E para Y. A letra de uma unidade de CD ou DVD também é alterada pelo mesmo processo. Vemos então que a nossa unidade de CD está agora usando a letra Z. Lembramos que a troca de letras deve ser feita, de preferência, quando o Windows está recém-instalado. Programas anteriormente instalados podem apresentar problemas de funcionamento por fazerem referências às letras antigas. Se quisermos desfazer o particionamento que foi feito e criar novas unidades, precisamos excluir as unidades já existentes. Para isso, clicamos nas partições indesejadas e usamos o comando excluir partição. Os dados existentes nessas partições serão perdidos. Uma vez excluídas essas partições, o espaço anteriormente ocupado por elas é indicado como espaço não alocado. Vamos agora criar uma partição estendida ocupando todo esse espaço não alocado e dividir essa partição estendida em unidades lógicas. Basta então escolher partição estendida e o tamanho a ser usado é todo o tamanho disponível. A partição estendida vai ocupar todo o restante do disco. Para criar uma unidade lógica dentro da partição estendida, basta clicá-la com o botão direito e escolher Nova Unidade Lógica. Indicamos aqui o tamanho que vai ter essa unidade lógica, 20.000 megabytes. Podemos escolher a letra a ser usada por essa unidade, vamos usar a letra D mesmo. Aqui indicamos algumas opções de formatação. Vamos usar a formatação rápida para que o filme não fique muito demorado. No seu caso, você deve usar a formatação normal, que é mais segura. O sistema de arquivos vamos usar NTFS mesmo. E o rótulo do volume vamos escolher José. É como se estivéssemos criando um disco para ser usado pelo usuário José. O disco será criado e formatado, receberá a letra D e o volume José. Vamos usar o mesmo procedimento para criar mais 3 unidades lógicas na partição estendida.
Nosso disco rígido ficou então dividido em 5 unidades lógicas. 4 delas ficaram dentro da partição estendida. Aqui em meu computador podemos ver todas essas 5 unidades. Usamos o comando exibir detalhes para ver a capacidade de todas essas unidades. Preste atenção no gerenciamento de disco do Windows 7. Ele é muito parecido com o já explicado para o Windows XP. Usamos aqui o comando gerenciar e selecionamos gerenciamento de disco. Vamos usar os comandos já ensinados para trocar a letra da unidade de CD de D para H. E vamos também criar uma partição no espaço não alocado do disco rígido que estamos usando. Então usamos aqui na unidade de CD o comando alterar letra da unidade. Vamos trocar de letra D para a letra H. Isso só pode ser feito quando o Windows está recém-instalado. Não devemos fazer isso depois que já existem programas instalados no computador. Então a unidade de CD e DVD passou para a letra H. Vamos agora ver como usar o gerenciamento de disco para criar uma partição no espaço disponível no disco rígido. O nosso disco tem 1,5 TB, temos apenas um drive C, uma partição de 200 GB e aqui temos cerca de 1,2 TB disponíveis. Vamos criar uma nova unidade nesse espaço. Podemos observar que os comandos são idênticos aos já mostrados para o Windows XP. Aqui podemos revisar as opções e clicar em voltar se necessário. A unidade vai ser formatada, no caso escolhemos a formatação rápida. E está pronto para uso. Para chegar ao gerenciador de dispositivos do Windows 98, clicamos em Meu computador com o botão direito e no menu apresentado escolhemos Propriedades. Clicamos então em Gerenciador de dispositivos. Vemos aqui que existem diversos dispositivos que estão sem drivers instalados, indicados com um ponto de interrogação amarelo. Vamos fazer a instalação do programa Everest. Esse é um programa identificador de hardware. Ele faz uma identificação de todas as placas existentes no computador e informa links para os sites dos seus fabricantes, para que façamos download dos seus drivers. Devemos agora clicar em Sumário para obter essas informações. Temos assim a identificação do processador, da placa de CPU, do chipset, placa de vídeo, placa de rede, placa de som e placa de modem. Esse programa também apresenta uma lista detalhada quando clicamos em dispositivos de hardware e dispositivos PCI. Temos aqui então a interface de joystick da placa de som, a interface FireWire da placa de som, a placa de som, a placa de rede, o chip da placa de vídeo, interfaces USB da placa-mãe, e aqui o modelo do nosso modem, o S-Robotics modelo 2977. Também é possível fazer a identificação do hardware usando o programa HWINFO32. Vamos aqui fazer a instalação desse programa. No final da instalação é apresentado um arquivo de help, que contém as instruções para o uso do programa.
Para executar o programa HWInfo, clicamos em Programas, HWInfo32 e HWInfo32 Program. Clicando em Sumário, temos um relatório detalhado sobre o processador, a placa-mãe e as demais placas presentes no computador. Também podemos fazer a identificação percorrendo os menus do HWInfo. Aqui temos a identificação do processador. A identificação da placa-mãe e do chipset. Aqui a identificação do chip da placa de vídeo. E aqui está a nossa placa de som. Um relatório ainda mais detalhado pode ser obtido quando clicamos em Bus. Encontramos aqui a identificação da placa de rede, da placa de modem e da placa de som. O computador que estamos configurando supostamente ainda não possui conexão com a internet. Então vamos fazer o download dos seus drivers utilizando um outro computador que já esteja funcionando. Esse é o site da MSI, o fabricante da placa-mãe. Aqui vamos fazer o download dos drivers do chipset e dos demais dispositivos on-board. É preciso lembrar que estamos buscando drivers para Windows 98. Os fabricantes normalmente oferecem dois tipos de drivers, um para Windows 2000 e XP e outro para Windows 95 e 98 Millennium. Para chegar até os drivers, normalmente clicamos em Suporte, Download e Drivers. Vemos que através da página de suporte podemos obter o manual da placa-mãe, User's Manual. Podemos também fazer o download de uma versão nova do BIOS da placa-mãe, caso isso seja necessário. E aqui fazemos download de drivers. Vemos aqui que nessa mesma página é possível fazer download de BIOS, drivers, manual e utilitários da placa-mãe. Procurando nessa página, encontramos os drivers do chipset da placa-mãe modelo MS6570, que é a nossa placa. Observe então que são oferecidos dois tipos de drivers, um para o Windows 98 Millennium e o outro para o Windows 2000 XP. Vamos fazer o download dos drivers para Windows 98 e Millennium.
Vamos criar aqui uma pasta para fazer um download de todos os drivers para o computador que estamos configurando. Ainda nessa mesma página, encontramos um link para fazer o download dos drivers de USB 2.0 para a nossa placa-mãe. Lembramos que drivers de USB 2.0 para o Windows XP são obtidos através da instalação do Windows XP Service Pack 1 ou 2. Já os drivers para o USB 2.0 para o Windows 98 são oferecidos pelo fabricante da placa-mãe ou do chipset. Agora vamos ao site da NVIDIA para fazer o download dos drivers para o chip gráfico da nossa placa de vídeo. Clicamos em Download Drivers para chegar à página de download. Agora selecionamos Driver Gráfico, indicamos a família da nossa placa de vídeo, GeForce, e indicamos o sistema operacional. Vamos agora ao site da US Robotics para fazer o download dos drivers do nosso modem. Devemos procurar pelos drivers para o modem modelo 2977. Como não encontramos o nosso modem nessa imensa lista, vamos clicar em Todos os produtos OEM. Clicamos em Selecionar modem e encontramos aqui o nosso modelo 2977. Finalmente podemos fazer o download do seu driver. Vamos agora ao site da D-Link, onde vamos fazer o download do driver da nossa placa de rede. Aqui especificamos o modelo da nossa placa de rede, DFE 530TX, conforme foi identificado pelo Everest e pelo HWINFO 32. Vamos agora clicar no link para download de driver para Windows 98.
Finalmente vamos ao site da Creative para fazer o download dos drivers da nossa placa de som. Clicamos então em Suporte e depois em Download. Esse fabricante oferece uma seleção de país e idioma. Agora selecionamos o modelo da nossa placa de som, Sound Blaster Audige. Agora selecionamos o tipo de download, idioma português, sistema operacional Windows 98 segunda edição e o tipo de download, driver. Ele informa que não foram encontrados drivers com essas opções de seleção. Vamos voltar e pedir agora drivers em inglês. Vemos que agora, selecionando o idioma inglês, os drivers foram encontrados. Acostume-se com essa realidade. Tudo está em inglês e pouca coisa está em português. Agora basta clicar no link para fazer o download dos drivers para essa placa. A Creative normalmente fornece um pacote contendo não só os drivers, mas também alguns utilitários para a placa de som. Temos aqui a pasta na qual fizemos o download de todos os drivers de Windows 98 para o computador que estamos configurando. Aqui temos os drivers do chipset, os drivers de USB 2.0, os drivers para as placas de vídeo, som, modem e rede. Note que alguns desses arquivos aparecem com o ícone de pastas compactadas. São na verdade arquivos zip. Vamos aproveitar para fazer a sua descompactação agora. Os pacotes que estavam armazenados em arquivos zip agora estão descompactados. Podemos agora gravar todos esses arquivos num CD e levá-lo ao computador que estamos configurando. Todos esses drivers que obtivemos na internet foram agora copiados para o computador que estamos configurando. Eles estão aqui nessa pasta, Drivers Micro 01 98. Comecemos com a instalação dos drivers para o chipset da placa-mãe. Terminada a instalação dos drivers para o chipset, devemos reiniciar o computador. Instalemos agora os drivers da placa de vídeo.
Sempre devemos reiniciar o computador ao término da instalação de qualquer driver. Depois que instalamos os drivers da placa de vídeo, vamos ao gerenciador de dispositivos para ver o que mudou. Consultando as propriedades da placa de vídeo, vemos que está indicado que está funcionando corretamente e o driver que está sendo usado é fornecido pela NVIDIA. Ainda temos 5 dispositivos sem drivers: a placa de rede, a interface de joystick da placa de som, a placa de som, a placa de modem e as interfaces USB da placa-mãe. Indo até o quadro de propriedades de vídeo e clicando em configurações, vemos que agora existem opções de cores de 16 bits e de 32 bits, e também temos controle sobre a mudança de resolução da tela. Todos esses controles só existem quando os drivers da placa de vídeo estão instalados. Vamos agora instalar os drivers da nossa placa de som. Basta clicar no executável que baixamos no site do fabricante da placa. Terminada a instalação, devemos reiniciar o computador. Indo ao gerenciador de dispositivos, vemos que a nossa placa de som já consta na seção Controladores de som, vídeo e jogo. No seu quadro de propriedades, vemos que é indicado que a placa está funcionando corretamente e os drivers que estão sendo usados são fornecidos pela Creative, o fabricante da placa de som. Vamos agora ao painel de controle e usar o comando Multimídia. Aqui podemos habilitar o ícone do alto-falante na barra de tarefas ao lado do relógio. Clicando em Propriedades Avançadas de Reprodução, temos acesso à configuração de alto-falantes. No nosso exemplo, estamos usando alto-falantes quadrifônicos. Façamos agora a instalação dos drivers de USB 2.0. Indo até a pasta onde estão esses drivers, temos uma surpresa. Vemos apenas um arquivo e ele não é um executável. Isso ocorre porque o Windows esconde automaticamente arquivos ocultos e arquivos de sistema. Precisamos habilitar a exibição desses arquivos. Para isso, clicamos em Exibir e Opções de pasta. Clicamos em Modo de exibição e na opção Mostrar todos os arquivos. Vemos que agora são mostrados 3 arquivos. Entretanto, não encontramos entre eles um programa executável, um setup.exe. Isso significa que a instalação desses drivers deve ser feita no modo manual, através do gerenciador de dispositivos. Vamos então ao gerenciador de dispositivos e abrimos o quadro de propriedades da interface USB que está com problema. Clicamos então em Reinstalar driver. Vai ser executado um assistente para atualização de driver. Marcamos a opção Exibam a lista e clicamos em Avançar. Clicamos novamente em Avançar e agora no botão Com disco. Temos agora que usar o botão Procurar e indicar em que pasta estão os drivers a serem instalados. Os drivers estão numa pasta na área de trabalho, ou seja, na pasta Windows Desktop. Foram encontrados 2 drivers que parecem ser semelhantes. Vamos clicar em Avançar. Os drivers são instalados e agora está indicado: esse dispositivo está funcionando corretamente.
Na guia Driver, vemos que as interfaces são da NVIDIA e o fornecedor do driver é OWC. Vemos que agora as interfaces USB não constam mais na área de dispositivos com pontos de interrogação. E aqui estão os controladores USB corretamente instalados. Vamos agora instalar os drivers da placa de rede. Basta clicar no seu executável. Esse é um executável autodescompactável e ele está sugerindo que seja descompactado na pasta Windows/temp, o que não é uma boa ideia, porque essa pasta costuma ficar com centenas ou até milhares de arquivos. Vamos indicar que a descompactação seja feita na pasta C2.rede. A descompactação foi feita com sucesso. Vamos agora até a pasta C2.rede para fazer a instalação dos drivers. Procurando entre os arquivos que foram criados, vemos que não existe um executável, não existe um setup.exe. Isso significa que a instalação desses drivers de rede deve ser feita pelo modo manual, pelo gerenciador de dispositivos. Vamos então ao gerenciador de dispositivos e abrimos o quadro de propriedades dessa interface de rede. Aqui está indicado que os drivers para esse dispositivo não estão instalados. Vamos clicar no botão Reinstalar Driver. Vai ser aberto o assistente para atualização de driver. Clicamos em Exibir uma lista e selecionamos nessa lista adaptadores de rede. É apresentada uma lista de marcas e modelos de placa de rede. Não adianta procurar a nossa placa de rede nessa lista, ela não está lá. Se tivesse, a placa de rede teria sido reconhecida durante a instalação do Windows. Indicamos agora a pasta onde estão os drivers, C2.rede, e dentro dessa pasta indicamos a pasta Win98. Eventualmente, durante a instalação de drivers, pode ser pedido o CD-ROM de instalação do Windows 98. Vamos indicar que o conteúdo desse CD está copiado para C2./Win98. A instalação foi concluída com sucesso e agora é preciso reiniciar o computador. Indo ao gerenciador de dispositivos, vemos que agora a nossa placa de rede está corretamente instalada. Falta apenas instalar o PCI Serial Controller, que é o nosso modem. Vamos até a pasta onde estão os drivers do modem e clicamos no programa de instalação setup.exe. Temos uma desagradável surpresa, erro durante a instalação. O que fazer? Como o programa de instalação dos drivers do modem apresentou erro, vamos tentar fazer essa instalação manualmente, através do gerenciador de dispositivos.
Pelo método manual, a instalação foi feita com sucesso. Temos apenas um erro no programa de instalação de drivers, mas os drivers estão em perfeitas condições. Por isso, a instalação manual funcionou. Terminadas as instalações de todos os drivers, vamos ao gerenciador de dispositivos e vemos que não constam mais problemas. Todos os dispositivos constam como funcionando corretamente e usando drivers fornecidos pelos respectivos fabricantes. O Windows 98 e o Windows Millennium requerem que nós ativemos a configuração de DMA. O DMA é ativado através do gerenciador de dispositivos e faz com que os discos operem com sua máxima velocidade. No gerenciador de dispositivos, clicamos em Unidades de disco e em Generic IDE Disk. No seu quadro de propriedades, selecionamos a guia Configurações e marcamos a opção DMA. Devemos fazer a mesma configuração nas unidades de CD e DVD. No caso das unidades de CD e DVD, esse quadro permite também escolher a letra da unidade. Para efetivar o uso do DMA, é preciso reiniciar o computador.